A graça e a paz do Senhor a todos. Amém? É um privilégio, meus amados, trazer a palavra do Senhor, meditar nela. E para quem não me conhece, eu sou Tiago, sou líder dos jovens aqui junto com a minha esposa Karina. E como eu tenho vivido e visto, não é só uma grande responsabilidade cuidar dos jovens e dos adolescentes, mas é sobretudo um grande privilégio. Deus tem me dado esse grande privilégio de pastorear corações. E é impressionante, nós vemos transformação na vida desses jovens, de uma maneira grandiosa, e como Jesus Cristo ele tem feito grandes coisas no meio da nossa juventude e no meio da nossa igreja também. Eu louvo a Deus pelo privilégio que tanto o pastor Daniel como o pastor Fernando me dá de estar junto aqui, trazendo a mensagem, e que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, amém? E que seja a palavra dele que fale aos nossos corações. Porque o melhor apelo quem faz não é o Tiago, não é o pastor Daniel ou o pastor Fernando, é o Espírito de Deus. Ele traz o apelo ao nosso coração e aplica as verdades eternas à nossa vida e nos ensina a viver uma vida aqui digna, produzindo frutos dignos de arrependimento, para que nós possamos glorificar ao Pai por meio do Filho. Amém? O nosso tema esse ano é voando alto. O nosso tema da juventude é voando alto. E nós queremos que os nossos jovens entendam, eu e a Karina pensamos nesse tema porque nós queremos que os nossos jovens entendam que há um padrão de ética, de moral, de comportamento, há um padrão de pensar e de viver, de planos e de sonhos muito mais altos do que os planos humanos. Há um padrão que se chama o padrão de santidade, um padrão que é elevadíssimo, e este é o padrão que nós desejamos para a vida de cada um dos nossos jovens, que eles aprendam a pensar biblicamente, por meio da palavra do Senhor, e que elevando a sua consciência, elevando o seu entendimento, eles possam amar a Deus como Ele merece ser amado, em espírito e em verdade. Por isso, o versículo chave desse ano para os jovens é Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim esse versículo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Mas como ressuscitados? Paulo, em Romanos capítulo 6, diz, da mesma maneira que vocês morreram com Cristo, que os seus pecados eles foram esmagados com Cristo, vocês são ressuscitados juntamente com eles para viver em novidade de vida, se apropriando da mente de Cristo, da maneira de Cristo pensar. E você quer se apropriar da mente de Cristo, da maneira de Cristo pensar? Ame a sua Bíblia, ame a palavra do Senhor, porque essa palavra traz vida. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. Esse é o nosso objetivo, e a mensagem que eu quero trazer hoje tem tudo a ver com o que nós temos vivido nesses dias. Tem tudo a ver com os desafios de viver uma vida acima da mediocridade, de viver uma vida acima das expectativas humanas e dessas expectativas terrenas, viver uma vida acima dos sofrimentos, viver uma vida acima das alegrias temporárias, viver uma vida que tem um olhar especial para aquelas coisas que são eternas. E se existe algo que é eterno, isso são pessoas, são almas. É por isso que Deus nos chama nesse mundo a viver como estrangeiros no mundo dos homens. Nós precisamos sistematicamente, intencionalmente, todos os dias, produzir em nós uma mentalidade das coisas do alto, vivendo como estrangeiros, entendendo que nós não pertencemos a este mundo, entendendo que as coisas deste mundo, elas não são suficientes para nós, mas a glória de Cristo em Deus nos basta, amém? Todo sofrimento pode vir. Eu sei que muitos de vocês já passaram por grandes dores e sofrimentos. Mas quando nós temos os olhos para a eternidade, nós esperamos a esperança que virá para nos dar o descanso eterno e merecido, em que você vai se tornar uma pessoa de corpo glorificado e adorando a Deus em espírito e em verdade, diante dos anjos, elevando seus olhos ao Senhor e contemplando a majestade de Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos aprender a medir o nosso tempo aqui.
Os nossos investimentos aqui na terra, eles fazem muita menção ao que de fato nós desejamos e somos. Aquilo que nós temos investido todos os dias na nossa vida, em quem nós temos investido, como nós temos investido, isso faz menção a quem nós somos e o que nós desejamos para o nosso futuro. E aí, para falar um pouco sobre sermos estrangeiros no mundo dos homens, eu quero que você entenda algumas coisas a respeito de como nós precisamos vislumbrar os dias que nós temos aqui como os dias tão rápidos. Pergunte a alguém que já tem a sua idade avançada. Pergunte como o tempo passa. E aí você vai parar para pensar na sua vida e naquilo que você tem feito, que vai ter uma repercussão eterna. Essa ilustração sempre fala muito comigo, mas eu preciso muito da sua imaginação. Eu preciso que você venha comigo aqui, que você tenha uma grande imaginação agora. Que você volte um pouco a ser criança e mergulhe nisso que eu estou te dizendo, amém? Então, a questão é o seguinte, eu quero que você imagine em primeiro lugar, que essa corda aqui é uma corda sem fim. É uma corda infinita, que ela não acaba. Ela não acaba ali atrás do som, viu? Ela não termina. Ela sai daqui, dá várias voltas no planeta, ela não para de dar voltas no planeta, porque ela é simplesmente infinita, ela não acaba. A segunda coisa que eu quero que você imagine é que essa corda aqui, ela fala de tempo. E ela é uma linha do tempo. E uma linha do tempo que fala da sua existência. Da sua existência. Não da pessoa que está do seu lado, mas da sua existência. E esse pedaço mais escuro, isso aqui é o tempo que Deus te deu para passar aqui na terra. E o que me perturba muitas vezes é que a gente está vivendo assim. Trabalha. Agora eu vou poder descansar nesse período. Olha, esse período eu aguardei ansiosamente para que eu chegasse nesse período da minha vida. Eu trabalhei, eu lutei, eu conquistei tudo. E a família? E as coisas que valem a pena? E a eternidade? E a sua linha de tempo que não acaba aqui? A gente vive construindo castelos de areia e construindo uma vida baseada em coisas materiais, quando o pouquíssimo de tempo que nós temos aqui, Jesus nos chama a investir integralmente, vivendo como estrangeiro no mundo dos homens, entendendo que nada desse mundo nós poderemos levar, e nada desse mundo nos pertence. Essa experiência de viver uma vida que queima todos os dias pelo Senhor ou não queima todos os dias pelo Senhor, nos aponta para duas grandes verdades. A primeira grande verdade é que tudo que você faz aqui, ou não faz, mostra e define quem você é. Pelos frutos conhecereis a árvore. Tudo que você tem vivido nesses dias aqui, em tudo que você tem investido, as batalhas que você tem comprado, os investimentos que você tem feito, tudo isso vai ter um retorno obrigatório, uma repercussão e uma reflexão na sua eternidade. Em segundo lugar, tudo que você faz aqui, ou não faz, mostra qual destino você desejou a sua vida toda. E se tem alguma coisa que Deus Ele é justo, e a justiça dele é santa. Então, se você desejou a vida inteira uma vida material, construção material, valores terrenos, Ele vai te dar aquilo que você sempre desejou: uma eternidade na perdição, uma eternidade tendo sobre si a ira de Deus. Agora, se você tem desejado ardentemente as coisas do Senhor, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades, você tem entendido o que é a graça de ser um estrangeiro.
Um estrangeiro que entende que aqui não é nossa terra, mas aquilo que virá, essa sim é a nossa terra, não pelo lugar onde nós estaremos, mas pela presença do próprio Jesus, nos dando todas as coisas que Ele nos prometeu. A graça de ser estrangeiro é uma graça muito frequente na Bíblia. Deus sempre amou, Deus sempre amou, Deus sempre olhou com muito carinho para aquelas pessoas que estão desapegadas das coisas deste mundo. Deus sempre olhou com muito carinho para aquelas pessoas que muitas vezes, passando por sofrimentos, escolhem se agradar do Senhor, louvar a Deus, ao invés de questioná-lo, ao invés de colocar sobre Ele qualquer tipo de culpa em relação à nossa situação ruim ou boa. Talvez o maior testemunho que eu tenha tido nos últimos tempos foi o testemunho de um sobrinho meu que faleceu, se chamava Nicolas. E a avó dele, a minha tia Raquel, ela tratava ele como um filho, ela amava ele como um filho. E ele faleceu, ele foi levado com 6 anos de idade. E quando eu cheguei diante dela, eu não sabia o que dizer, mas ela disse. Ela me abraçou e disse: glorificado seja o nome do Senhor. Isso é uma pessoa que entende o que é ser estrangeiro. Porque só a soberania de um Deus grandioso, um Deus que providencia todas as coisas, que nunca é pego de surpresa, pode nos confortar no momento de dor, no momento de tristeza. A Natália passou por um momento de tristeza e dor nesses dias aí, uma jovem da nossa igreja. Ela foi assaltada na casa dela. Graças a Deus ela não estava lá, nem a sua família. Mas na outra semana ela escolheu vir aqui na igreja adorar e glorificar o nome de Deus. E não questionar por que isso acontece comigo, por que isso acontece comigo. Pessoas que pensam como estrangeiros, que vivem a mentalidade dos céus, não estão apegadas às coisas desse mundo. E Deus sempre amou os estrangeiros, tanto que o primeiro homem que Ele chama para ser estrangeiro. Gênesis 12:1, o primeiro estrangeiro. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo: Abraão, eu não vou te dizer agora, só sai, só vai. Abraão, me escuta e vai, me obedece. Seja o primeiro grande estrangeiro, o pai de nações, da sua nação, da sua linhagem, Abraão. Vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente, Abraão. Mas você precisa crer, você precisa ir, você precisa se desvincular, se desapegar, inclusive da sua própria família, Abraão. Jesus diz: aqueles que não se desvinculam, inclusive da sua própria família, para me amar, não servem a mim. Jesus não está dizendo para você renegar a sua família, nem que esse é o chamado de todos nós, mas Jesus está dizendo que Ele precisa ter prioridade quando Ele nos chama e quando Ele nos ensina que as coisas deste mundo não detêm a eternidade e a glória de Deus que nos espera. Ele não precisa de nenhum de nós, mas Ele nos chama, como chamou Abraão. Desapega, Abraão, sai da sua zona de conforto, meu filho. E vai para um lugar para ser estrangeiro. Deus sempre amou os estrangeiros. Deuteronômio 10, 17 e 18. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Deus sempre amou aqueles que entendem que nada desse mundo pode nos segurar. Nenhum investimento nas coisas deste mundo pode nos segurar e nem segurará a glória do Filho de Deus. E Ele tem nos chamado a viver como estrangeiro. Jesus nos chama a viver como estrangeiro. João capítulo 17, 14 a 18. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Se tem um sinal do verdadeiro cristão,
no ambiente onde as coisas do mundo acontecem, onde o padrão do mundo acontece, o padrão de ética do mundo acontece, o padrão de moral de comportamento do mundo acontece, é que esse padrão desse cristão é tão mais alto que as pessoas, elas se constrangem, elas se perturbam de estar próximas a nós. E a perturbação é tão grande que gera um incômodo tão grande que gera uma brecha gigante também para o Espírito de Deus agir na vida das pessoas. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, eles não são deste mundo, eu vou preparar uma pátria celeste para eles. Não é isso que ele fala em João 14, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus Pai, credes também em mim, eu vou vos preparar a morada. Ele tem dito a nós, então ele fala, ele continua, não peço, Pai, que os tires do mundo, e sim que os guarde de todo mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Jesus está nos enviando ao mundo como estrangeiros para resplandecer, espelhando e espalhando a glória do nosso Deus. Os estrangeiros nos tempos da igreja. Os estrangeiros nos tempos da igreja. 1 Pedro 2,11. A mim e a você. Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vocês se abstenham dos desejos da carne, que querem destruir a sua alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio daqueles que não confessam Jesus Cristo, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Deus ama quem é desprendido ou desapegado desse mundo, porque ser estrangeiro no mundo dos homens é compreender que você não pertence a este mundo e que você tem um grande objetivo e um grande propósito aqui. Não é simplesmente um estrangeiro a esmo, um estrangeiro indo para uma terra estranha, sem saber o que vai acontecer ou não sabendo o que vai acontecer, um estrangeiro abandonado das mãos de Deus, não. O próprio Jesus diz, eu vos envio, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus nos dá a orientação a partir da sua verdade, de qual é a nossa grande missão, meus amados e minhas amadas irmãs. Qual é o grande propósito de vivermos tão poucos dias aqui, coisas que vão repercutir na nossa eternidade, para todos sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Coisas que vão falar a respeito do que vocês desejaram ardentemente durante toda a vida de vocês. Ser estrangeiro no mundo dos homens é quando nós ouvimos pela voz de Jesus qual é a nossa missão. E não somente qual é a nossa missão, qual é o propósito da nossa existência. Porque nós estamos aqui entendendo essas coisas, a vida passa a ser muito mais fácil não, com certeza, mas muito mais proveitosa, muito mais agradável, muito mais satisfeita. Menos murmuração, menos contenda, menos ira, mais satisfação, mais agradar-se do Senhor. E depois, Ele satisfará os desejos do nosso coração, não importa, eu não quero saber dessa outra parte, eu quero agradar o coração do Senhor, porque quando o filho pródigo volta para a casa do pai dele, a única coisa que ele deseja é ser chamado de escravo. Mas o pai traz ele de volta e diz, filho, toma os anéis, vamos fazer uma festa, porque aqui você não é escravo, aqui você é filho. Mateus capítulo 28, um texto que nós conhecemos tanto, que fala sobre os fundamentos da nossa missão aqui, sobre o que está alicerçada a nossa missão, sobre o que está constituído esse tempo que nós estamos vivendo aqui, esse tão pouco tempo que nós temos aqui, e por que nós temos que queimar todos os nossos minutos, todo o nosso tempo, para produzir glória para Deus. Fala assim, eu tenho que produzir glória a Deus todos os dias da minha vida. Mateus capítulo 28, abra sua Bíblia. Vamos ler dos versículos 18 ao 20.
Esse texto é mais maravilhoso porque não é Paulo que está dizendo, não é Moisés, não é Lucas, não é João Batista, é Jesus. É Jesus. É Ele falando a mim e a você, nos ensinando em amor como Ele sempre ensina. Porque nós devemos viver aqui, focados na eternidade que virá, com os olhos da eternidade. Porque nós encontraremos na glória não só os nossos amados que já partiram, mas sobretudo o Filho de Deus, que nos fez olhar para essa eternidade com olhos de esperança e não mais com olhos de tristeza. Olhar para essa eternidade vendo uma morte acontecendo e dizer: glorificado e louvado seja o nome do Cordeiro, o nome do Altíssimo Deus, porque Ele tem todas as coisas sobre as suas mãos. É esse Jesus que está falando. É esse Jesus que está falando a mim e a você. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente tem que ler todos juntos isso aí. Só são 3 versículos. Vamos desde o 18, 19 e 20. Vamos ler todos juntos. Eu quero que você faça a seguinte... que você mentalize aí. São as palavras do nosso Cordeiro. Do Cordeiro Santo de Deus, falando pessoalmente a cada um de nós. Que você entenda que Ele está dizendo para você de modo individual. Ele está falando com você pessoalmente essa noite. Vamos lá, Mateus 28, 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. 1, 2, 3. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor Deus, obrigado pela palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade, a Tua verdade nos santifica nessa noite. Santifica a nossa vida, quebra as barreiras que existem no nosso coração, ó Pai. Quebra, Pai, as nossas ligações com este mundo, nesse momento, Deus, para que nós possamos abrir os olhos para o mundo espiritual, para o mundo que vale a pena, para a eternidade das pessoas que estão ao nosso redor e que necessitam ardentemente de um testemunho digno nosso para encontrarem com Jesus Cristo. Deus, nos ajuda a entender a Sua palavra, pelo Seu Espírito, ó Deus. Nós Te louvamos, no nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. O primeiro fundamento da nossa missão é a autoridade dela. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: todo o poder, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: o próprio Rei dos Reis está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pare tudo que está fazendo para ouvir. Pare de pensar nas coisas da sua casa. Pare de pensar em outras coisas. Faça como Maria agora, que se ajoelha aos pés de Jesus para escutar a voz dele. E ele diz a mim e a você: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu vejo muitos pregarem a respeito desse texto e deixarem o versículo 18, que é totalmente... é o fundamento essencial do texto, de lado, para dar um enfoque nas ordenanças. Eu não tenho problema nenhum com o entendimento, muitas vezes, das ordenanças. É importante nós entendermos o que Cristo nos tem ordenado. Mas mais importante que isso, é nós entendermos com que autoridade nós estamos fazendo cada coisa que nós estamos vivenciando neste mundo. E a autoridade e o poder é do próprio Jesus Cristo. O sentido de tudo isso é do próprio Jesus Cristo. Porque se nós estivermos preocupados com as ordens, se nós estivermos preocupados em fazer o nosso melhor, se nós estivermos preocupados em termos muitos dons, aperfeiçoarmos muitos dons, mas não estivermos amparados no poder e na autoridade de Cristo, nós somos funcionários de Deus. E Deus não é patrão.
Amém? Deus não é patrão. Patrão é coisa desse mundo. Israel pagou o preço por querer ter patrão, por querer ter rei. Será que nós vamos ter que pagar o nosso preço? Será? Não seja um funcionário de Deus. Entenda de onde vem o poder e a autoridade dele. Aí você se pergunta, mas Deus, Jesus Cristo não tinha autoridade ou poder nesse momento, quando ele fala a respeito disso? Jesus não é Deus, Tiago? Muitas vezes o nosso português é muito pobre para trazermos a tradução dos manuscritos originais da palavra. E a palavra que está traduzida como poder aqui não é a palavra dunamis, que está muito ligada e é uma palavra linda, que fala do poder do sobrenatural, do poder de mover o sobrenatural, de curas, de milagres, de salvação, da excelência do poder de Deus na salvação. O poder que está falando aqui não é dunamis. O poder que Jesus está afirmando ter aqui e reivindicando diante do Pai é o poder exousia. Que significa o poder por autoridade, o poder por legalidade. O único que tem poder para reivindicar alguma coisa diante de Deus Pai, em toda a santidade plena dele, é o Filho. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário, na hora que ele estava de braços abertos, ele disse: está consumado. Eu cumpri, Pai, perfeitamente tudo que o Senhor me designou para cumprir. Eu fiz, está pronto, está consumado, Deus. Quando nós entramos por nós mesmos diante do Pai, Ele não nos recebe. Mas quando nós entramos diante do Pai, vestido da justiça e dos méritos e do poder de Jesus Cristo, que a autoridade que é dele, o Pai nos recebe e o Pai nos ama. A autoridade de tudo que nós fazemos precisa estar em Jesus Cristo. 100% da autoridade de Jesus vem do seu poder de barganha, de troca com Deus por meio da sua morte. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos exigir diante do Pai. Ele é o único. Por isso que quando nós terminamos a nossa oração, nós dizemos: Pai, nós estamos orando aqui, mas não no nosso nome. Em nome de Jesus nós oramos. Porque o Senhor nos ouve quando nós oramos no nome de Jesus. Ele é o único que pode te exigir diante do Pai. E te fazer entender que a vida que nós precisamos viver aqui é uma vida não baseada na sua capacidade. Não baseada nos seus dons. Não baseada no seu preparo. Mas baseado na sua disponibilidade em ser um vaso nas mãos do oleiro. Baseado na sua disponibilidade de entender que todos nós aqui somos como vasos de barro. Que se nós soltarmos um vaso de barro numa altura de 30 centímetros, ele vai ser destruído. Mas o poder da glória de Deus habita dentro de nós, porque a autoridade de Jesus Cristo habita em nós por meio do seu Espírito. Então nós assim podemos basear a nossa vida cristã 100% em Jesus. Porque se você baseia 99,9% da sua vida cristã em Jesus, você vai 100% para o inferno. A sua eternidade, ela vai ser totalmente horrível. Literalmente horrível. Porque se tem algo que é horrível, é a ira de Deus. E se tem algo que muitas vezes a gente não consegue parar para pensar, que o diabo não é o rei do inferno. O diabo vai estar sofrendo junto com a gente. O rei do inferno é Deus. É Deus. E no inferno repousa a ira dele. Todos sofrerão a sua ira. Pelos desejos que tiveram e pelas suas vontades que foram cumpridas no pequeno tempo que nós tivemos aqui. Mas se tem uma coisa que é bom e agradável, é a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que nós temos que estar ligados, é estarmos em Cristo. Porque Paulo fala: nenhuma condenação há para aqueles que em Cristo estão. Quem se coloca debaixo do guarda-chuva da graça de Cristo, a ira de Deus não atinge. Porque a ira de Deus já moeu o que tinha que ser moído na cruz do Calvário. Moeu o Filho dele.
Isaías 53 diz que ele se agradou, ele se alegrou em moer o filho, porque na morte e no esmagar do filho dele, por onde estava o nosso pecado, nós somos conquistados. Nós somos conquistados. Por isso que em Colossenses 1,19 o apóstolo Paulo diz: é do agrado de Deus que toda a plenitude de glória esteja em Jesus Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça da criação, foi nele que as coisas foram criadas, tudo existe por Ele e para Ele, a Ele porém toda a glória para todo sempre, amém. Essa Bíblia aqui que você tem, pega a sua Bíblia, essa Bíblia aqui que você tem, não fala da história do Pai, não fala da história do Espírito, fala da história da redenção por meio do Filho de Deus, por quem nós podemos ver a Deus. É por isso que o Pai se agrada que toda a glória resida no Filho, somente no Filho, somente em Jesus. É só em Jesus, meus amados. Para poder ver a face de Deus, vai para Jesus. Para poder desfrutar da paternidade de Deus, vai para Jesus. Corre para Jesus. Ele é o Cordeiro Santo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele. Somente Ele. Meus amados, levem essa verdade à maior radicalidade possível na vida de vocês. Não brinquem com isso. A radicalidade de produzir glória a Jesus Cristo. De entender que Ele tem todo o poder e toda a autoridade na criação. Nós criticamos tantas vezes Tomé. E nós falamos de Tomé, eu gostei, porque o pastor Fernando trouxe uma vez uma mensagem sobre o discípulo Tomé, que encontrou com Cristo, que depois foi um grande testemunho dele. Mas eu quero falar um pouco sobre o dia que ele encontrou a Jesus. Ele disse que não cria em Jesus, porque não cria que ele havia ressuscitado, porque ele não tinha visto ele. Então Jesus, chegando diante dele, Jesus abre os braços e fala: Tomé, toca o meu lado. Tomé, toca as minhas mãos. E quantas vezes Jesus já não fez isso com cada um de nós, gente? Quando nós estávamos incrédulos, Jesus abriu os braços e falou: toca, toca, filho. O que te espera é muito maior. E sabe qual foi a declaração de Tomé? Não foi: ah, meu Salvador, ah, meu Redentor. Ele caiu por terra e disse: Senhor meu, Deus meu. Ele reconheceu a Jesus Cristo como Deus, como Ele deve ser reconhecido nas nossas vidas, merecedor de toda a honra e toda a glória que nós possamos produzir nesse tempo que nós temos aqui, estrangeiros no mundo dos homens. E aí quando nós entendemos que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, quando nós entendemos que tudo que nós fazemos é capacitado pelo próprio Cristo e orientado na autoridade do próprio Jesus Cristo, a nossa missão aqui passa a ser massa. Passa a ser muito massa. Passa a ser, deslumbrante. Passa a ser a melhor aventura das nossas vidas. Porque não é mais entediante. Porque quando a gente está amparado nessa fonte aqui, só cumprindo ordens e ordens e ordens, a gente se esgota. A gente se exaure, a gente cansa. Mas quando a gente está parado na fonte de água viva, de onde jorra água viva, para todo sempre, e nunca para de jorrar, e onde aquilo ali mata a nossa sede para todo sempre, você pode ter certeza que as suas forças se renovarão dia após dia, quando você está amparado na fonte da vida, e não amparado na fonte da morte. E aí você vai poder entender o segundo fundamento da nossa missão, que é a nossa responsabilidade. A responsabilidade da missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nos é delegado aqui uma grande responsabilidade. Entendendo que essa responsabilidade não é feita pelas nossas próprias forças, mas exige de nós esforço, exige de nós desprendimento, exige de nós, como foi pedido a Abraão, renúncia. Vai, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar aonde eu te mostrarei.
ID significa proatividade. ID significa não depender da liderança para começar um projeto semear. Não depender da liderança para começar um projeto de jiu-jitsu. Não depender da liderança para começar uma visitação a asilo. Ou casa de idosos. Não depender da liderança para fazer a obra de Deus. Porque nós somos todos proativos. E nós sabemos que a nossa responsabilidade é nossa responsabilidade. A missão que nos foi confiada. Muita gente fala, o pastor Heber Campos Júnior disse, muita gente fala, Jesus tem que morar no seu coração. Isso é você chamando ele para fazer parte da sua história. Quando a Bíblia nos mostra totalmente o contrário, nós devemos entrar na história dele, pedindo humildemente que ele nos aceite. Humildemente, que Ele abra os nossos olhos, que Ele abra o nosso entendimento, porque só as palavras de Cristo são palavras de vida eterna. Afinal, não é isso que o apóstolo Pedro entende e responde ao próprio Jesus, depois de Jesus dizer, quem não beber do meu sangue e quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Muitas pessoas abandonam a Jesus naquele momento. Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês? Vocês não vão vazar? Vocês não vão embora? Aí Pedro, eu acho que na cabeça dele estava assim, que palavras duras. Mas Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Não há outro lugar de vida, não há outro lugar. Você pode desfrutar de coisas gostosas do nosso tempo, mas enquanto você não resolver pedir a Jesus Cristo para que você entre na história dele e que a sua vida passe a falar muito mais dele do que de você mesmo, você não está entendendo o que é ser estrangeiro aqui. Você não está entendendo o que Deus tem te pedido. Nós precisamos cultivar uma mentalidade acima deste mundo. Os nossos princípios precisam estar acima desse mundo. E somente vivendo a história dele, nós conseguiremos lograr êxito nessa grande tarefa que nos parece tão difícil, mas ela também é tão privilegiada e tão amável quando nós vivemos ela com intensidade, com amor, com desejo. Nós precisamos desejar e nos agradar ardentemente, suficientemente todos os dias, de nos deleitarmos no Senhor Jesus. Cristo precisa ser o desejo central das nossas vidas, não a sua esposa, não o seu marido, não os seus filhos. Cristo. O resto é ídolos. Cristo precisa ser o desejo central do nosso coração, porque somente nele nós conseguiremos derramar amor na vida das pessoas que nós amamos. Nós conseguiremos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons professores, bons mestres, bons profissionais de todas as áreas. Porque no final das contas, o crente não escreve no final da vida dele uma autobiografia. O pastor Marcelão que disse isso. No final da vida do crente, ele não escreve uma autobiografia. No final da vida do crente, ele escreve um testemunho, porque a vida inteira dele, ele não falou a respeito dele. Ele falou a respeito do Cordeiro. A vida dele falou a respeito disso. A nossa identidade não passa a ser mais Fernando, Gabriela, Ricardo, Sidney e Natália. A nossa identidade é Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ide. Proatividade, façam discípulos. E o que é fazer discípulos é o terceiro fundamento da nossa missão, é a prática da missão. Jesus está dando tudo aqui para a gente. Ele está detalhando as orientações dele. A prática da nossa missão, 19b e 20a. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, o discipulado para Jesus é do batismo nas águas até o ensino doutrinário. Isso é discipulado para Jesus. O batismo espiritual é dado pelo Espírito de Deus, quando nós somos imersos no corpo de Cristo. A palavra batismo do grego significa imergir, adentrar, inserir. Então esse batismo é dado exclusivamente pelo Espírito de Deus, e nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós somos chamados igreja. E a partir disso é a nossa tarefa, é a minha tarefa, assim, é a minha tarefa. Fala assim, fala meu irmão, é a minha tarefa. A minha tarefa é inserir as pessoas no contexto social da igreja. E a primeira grande símbolo de inserir as pessoas no contexto social da igreja é o batismo. Que coisa mais linda que é o batismo.
a plena identificação com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Você está declarando ao mundo e aquelas pessoas que estão ali, que não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Você declara para sua família, diante dos homens, que você agora é novo. E a igreja te recebe, a igreja te ama, e a igreja te cuida, e a igreja ensina você os passos que você precisa trilhar. A igreja te ensina na boa consciência da palavra de Deus. Olha o que Jesus diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aquilo que Ele ordena, a sua palavra, a sua lei. A essência da mente de Cristo. Você quer ter a mente de Cristo? Se aproprie da palavra dEle. Aqui nós temos traduzido, transliterado para o português, a mente do nosso Rei. Tito 1,9 diz o seguinte: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A prática do discipulado é o ensino dia a dia, é a vivência dia a dia. Meus amados, quais são as práticas de integração da nossa igreja? Jiu-jitsu, futebol, o vôlei de sábado, o lanche que nós saímos para comer com os nossos amigos e irmãos, o encontro de família, as células. Insira as pessoas socialmente, que elas serão inseridas também, e encorajadas a viver a prática do discipulado, a viver essa prática diária do ensino da sã doutrina e da palavra de Deus. E para nós fecharmos essa noite, tudo começa com Ele, tudo termina com Ele. A autoridade dEle é o fundamento. A esperança da glória é a continuidade dessa missão. Em último lugar, a esperança da missão. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até naqueles dias onde as nuvens parecem muito escuras. Até naqueles dias onde a gente não vê solução para as coisas que nós estamos enfrentando. Até naqueles dias que nós não estamos sentindo nada espiritualmente ou emocionalmente dizendo. É uma promessa. Ele está com você. Ele não sai do seu lado. Ele não arreda o pé por nada. Ele está do seu lado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como se Jesus está subindo, indo para a glória, porque isso é depois da ressurreição. Como? Como que ele diz que ele está comigo, mas se ele está indo para a glória? Em João capítulo 16, nós vemos o próprio Jesus nos explicando e dizendo: eu preciso ir para que eu possa enviar a cada um de vocês o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, que vos ensinará a verdade, que vos ajudará a viver uma vida na verdade. O Espírito de Deus é o selo que nos acompanha, não somente o selo, Ele é o nosso consolador. Ele cuida de nós. Ele está conosco, nos constrangendo dia a dia, para que nós possamos viver uma vida que tenha mentalidade nas coisas eternas. Eu quero te fazer uma pergunta. Pelo que você está disposto a investir o resto dos seus dias aqui? Você está preocupado com reformas? Com mais construções? Você está preocupado com ganhar dinheiro? Sua aposentadoria? Não que sejam coisas interessantes, não estou dizendo isso. Mas a orientação do Senhor é muito clara. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Honrem. 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 Em cada investimento da sua vida, honrem. Não é ter milhares de ministérios na igreja. É produzir glória em tudo que nós fizermos a Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Produzam glória para Jesus Cristo. É intencionalmente levar a nossa vida como um culto de adoração, porque quando nós chegamos aqui no domingo à noite, nós não estamos vindo adorar, nós estamos trazendo o nosso culto ao Senhor e oferecendo a Ele no altar dEle.
para que nós possamos escutar a voz dele por meio da palavra dele. O único motivo de nós estarmos reunidos aqui, meus amados, é cultuar Jesus Cristo por meio da verdade dele. Se a palavra de Jesus não é aberta, não é culto. É só liturgia. Pelo que você está disposto a queimar sua vida? Se você colocar na balança as 24 horas que Deus tem te dado, como você tem dedicado as suas primícias a Ele? Eu não estou falando de recursos, eu estou falando do seu tempo. Quanto tempo você tem investido em leitura e oração? Quanto tempo você tem investido em dedicar os seus ouvidos a ouvir as pessoas que estão aflitas? Quanto tempo você tem investido a ir a lugares onde as trevas reinam e falar de Cristo? Quanto tempo você tem investido no seu trabalho em evangelizar, em testemunhar para alguém da glória de Deus? Quanto tempo você tem dedicado da sua vida ao Senhor? Ele não pede 10% da sua vida. Ele não pede 90% da sua vida, Ele pede 100% de tudo que você é. Porque tudo que você é em Jesus Cristo é 100% dele. Então Ele está reivindicando aquilo que é dele. E sabe o que é melhor de tudo? É quando Ele reivindica aquilo que é dele, o reino vem. E as coisas do reino entram na gente. E a gente passa a viver um outro panorama de vida com uma alegria, com uma satisfação plena. Onde não há mais espaço para murmuração. Baixe as cabeças, meus amados, por favor. Eu só quero fazer uma pergunta a você, depois o pastor Fernando pode vir encerrar o culto. Eu só quero uma pergunta. O quanto você vai investir do seu tempo nos dias que te restam para produzir glória a Jesus Cristo? Quero te dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Porque não é você que faz. A autoridade é dele, lembra? É ele. Você tem que se colocar na posição de uma pessoa disponível. É tudo o que ele pede. Eu quero produzir glória 24 horas da minha vida, todos os dias que me restam, para Jesus Cristo. Porque isso vale a pena. Porque isso vai trazer pessoas para ele. Porque isso vai impactar vidas. Porque isso vai salvar aquelas pessoas que eu amo. Quanto tempo você está disposto a investir dos dias que te restam para produzir glória a Jesus Cristo? Senhor Deus, eterno Pai, nós não conseguimos. Eu não consigo, Senhor. Eu não consigo, Pai. Mas eu sei, ó Deus, que o Santo Espírito capacita, Deus, que eu possa glorificar Jesus Cristo todos os dias da minha vida, Pai. Todas as horas que eu tenho para dedicar a Ele, ó Deus, o melhor do que eu tenho, ó Deus, e não os meus restos, e não as minhas sobras, e não o meu cansaço. Eu quero dedicar ao Senhor o primeiro fôlego do meu dia. Eu quero dedicar ao Senhor, ó Pai, o primeiro abrir de olhos do meu dia. Eu quero dedicar ao Senhor, ó Pai, a abertura da palavra e a oração. Eu quero dedicar a Deus todo o tempo que eu tiver com os meus amigos de serviço, as minhas amigas de serviço, ó Pai. O tempo que eu tiver na igreja para intencionalmente, ó Deus, refletir a sua glória. Eu sei, ó Pai, que tudo isso só é feito, ó Senhor, pela excelência do poder que há no Espírito de Deus que habita em nós. Então nós clamamos a Ti, para que o Santo Espírito, ó Pai, possa ter nesse dia um grande quebrantamento na nossa vida, um grande espaço, ó Pai, dado para que nós possamos, por legalidade, ó Pai, obedecer às ordens do Senhor em amor. E que o tempo que nós temos aqui, do restante dos nossos dias, seja um tempo de alegria e de gratidão, porque nós estamos esperando ansiosamente olhar para os Teus olhos, ansiosamente te dar um grande abraço, e o Senhor vai nos dizer: não valeu a pena, Tiago, não valeu a pena. E nós vamos depositar as nossas coroas aos pés do Cordeiro, porque nada é pelos nossos méritos,
Nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, que é eterna e produz vida em nós. No nome santo de Jesus. Amém.